Graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão bíblica e com toda certeza a gente vai conseguir aprender um pouco mais da palavra do Senhor. O nosso coração vai ficar muito mais fortalecido, a nossa mente também, e as decisões que a gente tomar serão decisões tomadas com a melhor das informações, né, que é aquela que vem da palavra do Senhor. Graça e paz a todos que estão entrando aí. Muito bom. Queridos, a gente tem tido uma oportunidade ímpar de nos encontrarmos todas as noites para meditarmos na palavra do Senhor. Esse é um desafio que Deus nos tem dado a graça de vencer. E um desafio muito bom, porque é um desafio de uma maratona, uma corrida para a melhoria na fé, a melhoria no conhecimento bíblico. E a palavra de Deus nos diz que a palavra dele é a bússola para nós, é aquela que nos traz as informações que a gente precisa para viver melhor esta vida. Então, nessa que é a nossa maratona do isolamento, né, social, a gente tem conseguido avançar, tem conseguido aprender mais, tem conseguido ter momentos de crescimento espiritual. Então, é um espaço maravilhoso para isso e minha oração é que você também esteja enxergando esses momentos como eu também enxergo, como um momento precioso, um momento de crescimento. Queridos, nós estamos juntos mais uma vez e não será diferente das outras. É Deus quem conduz o nosso momento de estudo, é Deus quem fala ao coração da gente, é Deus quem nos ensina. Então, durante este momento de reflexão bíblica, Deus há de falar ao nosso coração. E para que a gente tenha esse coração tocado e abençoado pelo Senhor, a gente precisa também pedir que Ele nos guie, não é? E eu vou fazer isso agora orando e peço que você ore comigo, pedindo a Deus para que Deus fale aos nossos corações. Porque se depender de mim, se depender do pastor Juliano, do servo de Deus Juliano, não vai sair nada que vai gerar transformação na sua vida nem na minha. O que vai fazer ser diferente este momento é a ação de Deus, é o poder de Deus. E a gente precisa pedir que Ele nos direcione e que Ele mesmo nos ilumine. Então, ore comigo neste momento, pedindo a Deus que fale ao nosso coração nesta noite. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo dom da vida, pelas alegrias que o Senhor tem trazido ao coração da gente, apesar de estarmos vivendo momentos desafiadores. A gente, ó Deus, tem tido a alegria de toda noite parar um pouco para meditar em Tua Palavra, para estudarmos a Tua Palavra. Essa situação toda, com certeza, para alguns foi um momento de estagnação espiritual. Alguns pararam de buscar o Senhor. E outros não, assim como nós, muitas outras pessoas estão buscando a Tua face nesse período e estão usando os meios que têm para aprender mais do Senhor. E nós estamos assim também, Pai. E sabemos, ó Deus, que nada do que nós temos aprendido tem sido fruto ou resultado da ação humana. Aqui, ó Deus, nós temos a certeza de que tudo que nós temos aprendido tem vindo do Senhor e da Tua Palavra. Então, Pai, que nesta noite, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem feito, ó Deus, em todas as outras, que seja o Senhor a nos guiar durante este período de meditação, que seja o Senhor a falar ao nosso coração, e que em nome de Jesus, aqui, ó Deus, como servos que somos do Senhor, que nós fiquemos felizes ao final por termos aprendido um pouco mais da Tua Palavra, porque foi o Senhor quem nos ensinou. Então faça assim conosco, visite a casa de cada um que está agora, Deus, reunido para meditar na Tua Palavra mais uma vez e que cada um, Deus, tenha no coração essa mesma expectativa boa de conhecer mais da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O nosso texto desta noite já foi
divulgado no folder que está no perfil da igreja, né, no Instagram, mas também está aqui agora, Aprendendo a Viver de Forma Resiliente. O texto nosso texto básico é Romanos 5, versículos de 3 a 5, o nosso texto base, não é, melhor dizendo. Então, esse texto base, lá na divulgação está versículo 3, porque ele é o versículo em torno do qual a gente vai girar, não é, nessa reflexão. Mas o texto é aqui que a gente vai ter como um texto um pouco mais abrangente, um pouco mais longo, são os versículos de 3 a 5, tá bom? E eu convido que você abra a palavra do Senhor nesse texto e que acompanhe a leitura que eu vou fazer agora, acompanhe aí na sua Bíblia, na sua casa. Então vamos lá. E eu peço que você mantenha a palavra do Senhor aberta, porque a gente vai meditando e na medida que a gente for expondo, pensando nas lições desse texto, a gente sempre vai voltar, não é, ao texto. Então permaneça com ela aberta, tá bom? Romanos 5, versículos de 3 a 5. Vou fazer a leitura. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, queridos? A gente sempre pensa, não é, em como a gente pode enfrentar melhor as situações que a gente tem aí na vida. Situações que, na maioria das vezes, são desafiadoras, desgastantes. E aí vem aquela questão, como eu faço para lidar com elas de uma maneira melhor? Pensando nisso, surgiu essa ideia, não é, da resiliência. Algo que está aí na mídia, sendo muito usado, né, nos últimos tempos. E é uma palavra muito boa mesmo. E quando a gente pensa em resiliência, a gente vai se lembrar daquele princípio da física, né? De que um determinado objeto, quando ele é pressionado, quando ele sofre uma tensão, ele não se rompe, e quando aquela tensão passa, ele tende a voltar ao seu estado natural. Essa é uma ideia, aquela ideia da física. E tem uma ideia também que é a ideia de como o ser humano pode se encaixar nesse princípio, né? E eu vou trazer aqui uma definição do dicionário Aulete que diz o seguinte: resiliência, a habilidade que uma pessoa desenvolve para resistir, lidar e reagir de modo positivo em situações adversas. Então pega aquele princípio da física e consegue trazer para um contexto mais do dia a dia do ser humano, não é? A habilidade que uma pessoa desenvolve para resistir, lidar e reagir de forma positiva em situações adversas. Então, é dentro dessa ideia que eu quero que a gente reflita nesta noite. Porque agir de forma positiva, reagir de forma positiva a situações adversas, é o que a palavra de Deus nos ensina e mostra que nós temos todas as condições para isso. Diferentemente de outras pessoas em outros contextos de vida, nós estamos numa realidade em que está diante de nós uma mesa, por assim dizer, com todas as habilidades que precisamos para poder viver de forma resiliente, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo do Senhor. Quando a gente olha para essa ideia, me vem à mente uma historinha que fala sobre um problema enfrentado por um agricultor, um fazendeiro, né? Que tinha um grupo de animais, de cavalos, que ele gostava bastante. E num certo dia, um daqueles animais caiu num buraco. Um antigo poço grande, já estava bem aberto, né? Tinha erodido ao redor dele, era um buraco fundo e tinha aumentado de tamanho, né, na sua borda. E aí aquele animal caiu ali
e o capataz correu na sede da fazenda para falar com o fazendeiro, que tinha acontecido aquele acidente. E aí eles foram lá para olhar como estava, e quando viram o animal aparentemente não tinha problema nenhum, não é? A queda não tinha quebrado nenhuma perna, nem nada dele. E aí surgiu uma ideia de tentar salvar aquele animal através de uma ideia que despendiria menos esforço daqueles homens e menos recursos, que era ir jogando areia dentro daquele poço, né? E eles começaram a jogar areia no poço. E na medida que aquela areia caía sobre aquele animal, ao invés dele aceitar aquela areia caindo e deixar que ela o cobrisse, de fato ele começou a se balançar e a querer sair dali. E na medida em que a areia ia entrando dentro daquele poço, ia se acomodando embaixo dele, na medida em que ele se mexia, na medida em que ele saía, não é, do lugar onde ele estava para poder fazer com que a areia se acomodasse, e nisso o nível daquele poço começou a aumentar com a quantidade de areia que iam colocando. Até que aquele animal conseguiu chegar a um ponto em que ele conseguiu sair do poço em razão daquela areia que tinham colocado ali. Pegando essa historinha, essa ideia, a gente pode tirar lições, não é? E uma delas é que se a gente for aceitar que toda a areia que for jogada em cima da gente, que essa areia de fato fique acumulada sobre nós, nós acabaremos morrendo sufocados. Mas se nós agirmos de forma positiva, resiliente, diante desses percalços, a gente vai conseguir usar o que está sendo colocado ao nosso redor como uma solução. Então, vamos para o texto que eu quero que você caminhe comigo dentro dessa ideia. Quando a gente olha para Romanos 5, a gente precisa entender qual é o contexto teológico de Romanos 5. Romanos, no capítulo 5, fala sobre os efeitos da nossa justificação. Jesus nos salvou, Paulo já falou sobre o fato de todos os seres humanos serem pecadores, já mostrou que tanto aqueles que conheciam a lei de Moisés como os que não tinham a lei, mas conheciam, viam a natureza, a obra criada pelo Senhor e que têm dentro de si a marca do Criador, porque foram feitos à imagem e semelhança do Senhor, que todos os seres humanos eles são indesculpáveis diante de Deus porque eles são pecadores e ainda que não conheçam a lei de Moisés, mas conhecem a lei natural, que é aquela que mostra a maravilha de Deus da criação do Senhor. E diante de tudo isso, ele chega naquele ponto em que ele mostra que a lei não tinha como salvar ninguém, ela apenas condenava, e no capítulo 5 ele fala sobre a justificação, os efeitos da nossa justificação em Cristo. E quando ele fala sobre esses efeitos da nossa justificação em Cristo, ele fala aqui sobre 3 características que o judeu imaginava que ele só conseguiria usufruir dessas 3 características quando o reino de Deus chegasse, mas chegasse de forma completa. O Messias chegasse para liderar a partir de Jerusalém e instaurasse ali o reino messiânico e aqui na terra. Então pensavam que só conseguiam usufruir desses benefícios nesse reino messiânico já na terra. E Paulo mostra que essas 3 características para o cristão já são usufruídas desde o momento em que ele é salvo pelo Senhor. E as 3 características são a paz, que está nos versículos de 1 a 2, mostrando que pela justificação nós temos paz com Deus. O amor, que está nos versículos de 3 a 8. E o perdão completo dos pecados, que está do versículos 9 ao versículo 11. Então essa primeira seção, do versículo de 1 a 11, do capítulo 5, fala sobre esses efeitos da justificação e mostra como o cristão agora, depois de salvo, já salvo pelo Senhor, aqui mesmo nessa existência, já usufrui desses benefícios, que é o benefício da paz, do amor e do perdão completo dos pecados. Então, dentro desse contexto teológico, dos efeitos da justificação sobre o cristão e dos benefícios que traz para nós, é que está incrustado esse trecho que a gente lança a mão agora para aprender com ele as lições que ele tem para nós, não é? E vamos meditar aqui dos versículos de 3 a 5 sobre como viver de forma resiliente a partir do que a palavra de Deus nos ensina.
Pode vir assim no momento em que a gente olha para ao nosso redor e vê que somos desafiados a todo instante a viver bem e a lidar bem com todas as questões. Pode vir aquela pergunta na nossa mente, não é? Como lidar bem com o sofrimento? O sofrimento por si só, ele já gera em nós o desconforto. Ninguém gosta de sofrer, pelo menos não de forma pacífica, né? Olhar para o sofrimento já gera um desconforto, gera em nós uma angústia. Imaginar em passar por sofrimento já faz isso também. Então, como lidar com o sofrimento, que é inevitável? O sofrimento é inevitável na vida da gente. Mas como nós vamos lidar bem com esse sofrimento? O sofrimento pode acontecer na vida da gente de duas maneiras. Ele pode ser resultado da nossa vida com Deus, porque nós estamos nos comportando de acordo com a palavra, e por conta disso começamos a ter problemas, porque começamos a sofrer algum tipo de perseguição, porque nos comportamos como a palavra de Deus determina, ensina, sendo perseguidos de forma, uma perseguição física, como acontece com irmãos nossos em outros lugares do mundo, perseguição moral, alguns que começam a perseguir o cristão, assediar moralmente em razão da fé que ele tem. Então, se essa perseguição, se esse sofrimento vem em razão da fé, é uma coisa. E tem aquele sofrimento que é resultado do nosso próprio comportamento ruim. Então, quando nós nos comportamos mal, podemos também colher frutos ruins desse comportamento e sofrer por conta disso. Quando a gente sofre porque estamos vivendo bem e estamos fazendo a vontade do Senhor, esse sofrimento ele é encarado como um teste, como uma provação, como um momento para nos tornarmos pessoas ainda melhores. Quando nós passamos por problemas que nós mesmos causamos porque nos comportamos mal, esse sofrimento vai nos ensinar, mas ele já não é visto como aquele sofrimento que a gente olha aqui no texto. Por quê? Porque eu procurei, fiz algo errado e estou pagando porque fiz errado. Mas o que o texto está dizendo é daquele sofrimento que chega à minha porta, não porque eu gerei prejuízo, dano a alguém, mas porque Deus permitiu que aquele sofrimento, aquela provação chegasse à minha casa, à minha porta, porque Ele quer que eu aprenda com aquela situação. Então é dentro desse cenário que a gente olha para esse texto e percebe como nós podemos sair daí melhores. Quando a gente olha para essa situação do sofrimento, a gente precisa perceber que enquanto lidamos com ela, algo tem que acontecer no coração da gente. Quando a gente olha para a provação, quando a gente olha para o problema, a gente precisa perceber, precisa acontecer isso, que a gente precisa perceber que nós mesmos, humanamente falando, que nós somos frágeis, que nós não temos todas as ferramentas para lidar com aquela situação. E esse momento de provação, ele tem que fazer também com que a gente olhe para Deus. Quantas vezes a gente olha para a nossa própria dificuldade, as nossas debilidades e constatamos que não vamos conseguir dar conta de uma determinada situação, mas não olhamos para Deus, não buscamos a Deus e buscamos outras pessoas para ajudar a resolver a situação sem que nós tenhamos buscado a Deus. A gente já viu isso desde que a gente começou a pensar sobre a ira e a ansiedade. A palavra sempre manda a gente olhar para Deus. Lembrando lá de Josafá mesmo, Josafá quando estava naquele momento difícil, ele olhou para si, olhou para o povo e disse: nós somos fracos, Senhor, mas o Senhor não. Então, aquele olhar, percebendo a fraqueza nossa, mas conseguindo olhar para Deus, sabendo que realmente Ele tem poder para nos ajudar nessa situação, que Ele é real e que quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde. É como a palavra mesmo nos ensina, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que você não sabe. Então, vem essa ideia de que no momento da provação, eu tenho que conseguir olhar para mim mesmo e perceber que eu não tenho todas as habilidades para lidar com aquilo. Às vezes, a gente pode achar até que tem.
Mas durante o período de provação, a gente começa a sofrer, a gente começa a ter aquela tristeza de que a gente não está conseguindo mais controlar tudo. E é quando a gente passa por isso é que a gente precisa perceber, somos fracos. Às vezes a gente pensa assim, não, eu dou conta, eu consigo, eu vou conseguir sozinho. Mas aí na medida em que a situação começa a fugir ao nosso controle, a gente começa a ter no coração aquele início de desespero, não é? De pensar assim, não, meu Deus, eu não dou conta. E é nesse momento em que vem o desespero no meu coração, começa a nascer, trazendo aquela imagem de que não vai dar certo, de que vai acabar, porque eu não estou conseguindo dar conta. É nesse momento que eu tenho que conseguir olhar para a minha fragilidade e olhar também para Deus. Perceber, se eu não conseguir olhar antes, que eu nesse momento crucial eu consiga olhar para Deus e perceber que Ele é real e perceber que quando eu clamo a Ele, Ele responde à minha oração. Então, o fato de contar com o auxílio de Deus, o socorro bem presente na hora da angústia, isso deve fazer com que o meu coração tenha alegria no momento das tribulações. Então, o que vai fazer com que eu esteja alegre? Olha só. Com que eu esteja alegre nos momentos das tribulações. Porque o momento, a bandeira dele não é para alegria. A bandeira de um momento de provação é para consternação, tristeza, até alguns momentos falta de controle, né? Mas o que na palavra a gente consegue entender com base nesse texto, não é? De início logo, sobre as provações. Quando a gente olha para Deus e a gente percebe o poder de Deus e sabe que Ele responde às nossas orações, nós já entendemos que não estamos sozinhos. E que como nós não estamos sozinhos e sabemos que Ele responde à oração, o nosso clamor, o nosso coração se alegra. Então essa alegria é resultado da certeza de que quando eu oro, de que quando eu clamo, Deus me responde. Queridos, essa é a maior alegria que um coração pode ter. De saber que pode estar em qualquer parte do mundo, pode estar sozinho, humanamente falando, mas nunca estará sozinho no sentido da presença de Deus. Sempre terá ao seu lado, sempre terá consigo a presença reconfortante do Espírito de Deus, a presença de Deus na vida dele, na vida dela, como filho, como serva de Deus. Então, quando Paulo fala aqui sobre essa alegria, é nesse sentido. Uma alegria que é resultado da certeza de que quando eu oro, Deus me responde e que o socorro dele é bem presente. Não é demorado, o socorro dele é bem presente. A forma como nós encaramos a provação, a tribulação, o sofrimento, é a chave para a gente conseguir usufruir dessas bênçãos que tem aqui nesse trecho, não é? A forma como nós encaramos a provação, o sofrimento, a tribulação é a chave para a gente conseguir aproveitar e usufruir dos benefícios que estão aqui nesse texto. Vamos ver aqui a gradação que Paulo usa, que ele aponta aqui para nos ensinar sobre esse período de provação, tendo a certeza de que eu sou justificado por Deus e que o fato de Deus estar presente e me socorrer já é um dos efeitos da justificação que eu tenho em Cristo. Então, vamos ver lá a gradação que ele apresenta aqui. Versículo 3, a parte A do versículo. Eu peço que você volte os olhos novamente para a palavra do Senhor. Versículo 3, a parte A do versículo. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Alegria nas provações, essa é a ideia, né? Quando a gente olha para o momento de provação, o momento de teste, a gente não consegue ver nele razão para se alegrar, não é? Mas a gente já acabou de pensar, de refletir sobre o que é que nos dá base, qual é o lastro, qual é o pano de fundo que nos dá essa certeza de que devemos sim ficar alegres, né? Essa visão resiliente da situação, aquela que faz o ser humano agir de forma positiva em relação ao que está sendo colocado diante dele, as dificuldades. Então, quando eu olho
que Deus está com o braço estendido, que Deus é um socorro bem presente, isso aí já é razão para ter o meu coração se alegrar. A provação, essa alegria que vem durante a provação, faz também com que, enquanto eu esteja sendo provado, eu seja provado e aprenda a ser perseverante, que é um outro ponto muito importante aqui, que Paulo traz para a gente como uma gradação. Quando eu estou alegre, quando eu consigo entender qual é a razão da provação, e eu entendo quem está me ajudando nela, eu me alegro. E quando eu me alegro, eu me torno perseverante. Eu não desisto. Porque quando a gente não consegue ver muita razão para a situação que a gente está vivendo, para as lutas, as provações, a gente já pensa logo, vou desistir porque isso aqui só vai piorar. Isso só vai piorar, não vale a pena. Só que aqui Paulo está dizendo, continue, persevere, porque a alegria que Deus gerou no seu coração a partir da certeza de que Ele é socorro bem presente, de que Ele está conosco, isso nos faz caminhar mais, isso não nos deixa parar. Isso não nos deixa abandonar a caminhada. Isso nos faz prosseguir. E esse prosseguir é uma qualidade conseguida nas provações. Então eu persevero, eu prossigo, apesar da carga, apesar da luta que eu esteja enfrentando, porque eu sei que é melhor para mim continuar. É como se a gente olhasse e pensasse assim, é o único caminho que eu tenho, é a minha única chance, eu vou colocar todas as minhas fichas ali e eu vou lutar até o fim com todas as forças que eu tiver. Essa é a ideia. Então, Paulo diz, olha, nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento, se alegre. E se alegrando no Senhor, que você consiga permanecer e perseverar. Uma outra ideia aqui sobre perseverança, que inclusive comentaristas bíblicos que trabalham esse texto, inclusive o Simon Kistemaker, falando sobre esse trecho, traz para a gente, é de que a perseverança é a força para suportar a carga. Então, tem carga sobre nós, estamos passando por algum estresse por causa da carga que estamos carregando, e aí essa perseverança é a resposta que nós damos à carga. Então, eu recebi uma carga e a resposta que eu dou para manter essa carga e para carregá-la é a perseverança. É como aquela ideia de alguém que está fazendo algum treino, está na academia, pegou lá o peso. Se você segurar o peso e não colocar a força contrária nele, você não vai conseguir aprender, não vai conseguir exercitar e não vai conseguir gerar algum resultado positivo no seu corpo, nos seus músculos. Então, na medida em que você recebe uma carga e você responde a essa carga para que você também consiga movê-la, isso serve como um parâmetro também aqui para a perseverança, em certo sentido. Você recebe uma carga e você suporta aquela carga e você carrega a carga. Então, quando a gente olha para a ideia da perseverança, ela também vem com esse contexto de que eu não estou passando por um momento tranquilo, eu estou carregando alguma carga, mas eu estou perseverando, eu estou carregando, eu estou mantendo isso. Ontem a gente refletiu sobre a ira, não é? E a fúria, a gente conseguindo controlar, não é? Dominá-las. E o convite do Senhor, né, para que nós estivéssemos na presença dele, inclusive depositando diante dele o nosso fardo, não é? E é um convite do Senhor no Salmo 37. Então, aqui a gente vê uma ideia também parecida. Mas aqui Paulo fala não de um fardo que a gente vai entregar, mas de um fardo que a gente está carregando e que a gente vai continuar carregando de forma perseverante. Aqui também está ligada aquela ideia que eu mencionei inclusive ontem, em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, quando Jesus faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja que quando o Senhor chama a gente para entregar o nosso fardo, diz também que a gente vai receber outro, que é o fardo do Senhor. Então a gente não vai ficar sem fardo. E aqui, quando fala da provação, diz que essa provação, essa perseverança é uma resposta ao fardo que me foi colocado nas costas e que eu estou levando enquanto eu vivo o período de provação. Então, mais uma informação importante aqui para esses momentos de aflição, de sofrimento, de luta, não é? Guarde aí no seu coração.
A pessoa perseverante fica firme no que tem. Então, ela recebeu algo e ela não abre mão daquilo. Ela mantém aquilo que ela recebeu. E aqui há uma ideia que tem conexão com Apocalipse 2:25, que diz assim: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquela ideia de que o que recebemos do Senhor, precisamos manter seguro, nos apegar a isso e não abrir mão. A pessoa perseverante fica firme nessa ideia. Ela está firme na promessa do Senhor. Ela não abre mão dessa promessa porque ela tem certeza de que o Senhor vai fazer com que essa promessa se cumpra na vida dela. Então ela está firme, ela não retrocede, ela não retroage, ela não abandona. Mantém-se perseverante. Uma outra questão aqui é que essa pessoa perseverante permanece fiel até a morte. Permanece fiel até a morte. Apocalipse 2, versículo 10 diz o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará a mão de alguns de vocês e lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Não vou entrar no mérito aqui dos detalhes de Apocalipse, até porque quando fala em números é altamente simbólico, né, a indicação de números em Apocalipse, mas a ideia que eu quero trazer aqui, que é inclusive apontada pelo comentarista bíblico que eu acabei de citar há pouco, Simon Kistemaker, ele diz que quando você pega essas duas ideias de Apocalipse, você consegue entender melhor essa ideia do perseverante e que está feliz, porque ele está feliz porque ele sabe que o Senhor o mantém. E aí ele não retrocede, porque lá em Apocalipse 2:25 mostra que o Senhor nos chama para manter seguro o que Ele nos deu, e mostra também que apesar das provações, nós devemos permanecer fiéis até a morte, que é o que Jesus diz em Apocalipse 2:10. Então, essa perseverança precisa estar na nossa vida. Então, essa primeira parte aqui da gradação eu quero que você guarde. O sofrimento, ele não pode gerar tristeza no meu coração e me fazer me afastar desse momento, da provação que o Senhor permite que eu passe. Mas tem que fazer com que eu olhe para a minha fraqueza e que, ao mesmo tempo em que eu olho para a minha fraqueza e veja a minha debilidade, que eu consiga olhar para Deus e confiar nele, porque quando eu oro, ele é um socorro bem presente para mim e isso me alegra e me faz ser perseverante, não abrindo mão do que recebi e perseverando até a morte, carregando, suportando o fardo que eu tenho carregado. Amém? Então essa é a primeira ideia. A segunda ideia que a gente vê como uma gradação aqui ensinada pelo apóstolo Paulo é de que a perseverança nos torna cristãos mais purificados, um caráter aprovado. Essa ideia de caráter aprovado comunica também essa ideia de estar mais purificado, melhor purificado, não é? Esse caráter é aquele que daquela pessoa que suportou e passou pelo teste. Então, a ideia que Paulo traz aqui é daquela pessoa que está enfrentando a provação, passa pelo teste da provação e depois que ele passou pela provação, pelo teste, ele está melhor, ele está mais forte, ele está mais purificado, não é? E nesse ponto a gente pode lançar mão de outro texto bíblico, que é o texto de Zacarias 13, verso 9, Zacarias 13, verso 9, que diz o seguinte: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Olha só o que Zacarias fala aqui no verso 9 do capítulo 13. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu responderei, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, a perseverança nos torna mais purificados, seguindo essa ideia aqui, apresentada por Zacarias, inclusive, em que, quando inspirado por Deus, diz que Deus nos testa, nos prova, assim como o ourives faz com o ouro, com a prata.
Porque quando o ourives faz esse processo com a prata ou com o ouro, faz para que ela seja refinada. Assim como o fogo purificador do ourives livra o ouro e a prata das impurezas, que no estado natural está aderida ou aderidos a ele, assim também os filhos de Deus são purificados. Então, essa ideia de que a purificação, um teste, nos purifica, que é a ideia que Paulo traz aqui, é também esse paralelo, essa ideia que a gente pode trazer lá do que o próprio Deus já usou como exemplo no Antigo Testamento, falando sobre o ouro e a prata. Então, assim como o fogo purifica o ouro e a prata para tirar aquela escória, nós também passamos pela purificação nesses momentos de provação, momentos de sofrimento, para que nós nos tornemos, sejamos transformados por Deus nesse período, para que sejamos pessoas com caráter aprovado. A ideia do caráter aprovado aqui é alguém que passou pelo momento de purificação e saiu melhor. Então, foi aprovado no teste. E foi aprovado porque não sucumbiu ao teste. Quantas pessoas, queridos, deixam de ter um caráter aprovado, ou seja, de serem mais purificadas por Deus na sua vida cristã, fazendo com que sejam abandonadas práticas que denigrem a fé, porque não conseguiram suportar a aprovação. Nos momentos em que nós estamos passando por testes, por provações permitidas por Deus, com toda certeza, o pecado que antes tinha um espaço reservado na vida da gente como pessoas que estão em processo de santificação, aquele pecado de estimação, aquele costume pecaminoso que parecia que não precisava ser abandonado, quando estamos passando por momentos de crise, de provação, momentos difíceis, esses pecados domésticos, eles são abandonados. Eles são jogados de lado porque a gente quer saber da resposta de Deus, a gente quer mais de Deus, a gente quer estar mais perto de Deus. Então, queridos, quando nós estamos passando por esses momentos difíceis de provação, a gente tem que ter em mente que esse é um período de purificação. Nós estamos nesse processo. Então, que eu, que você, que nenhum de nós se afaste do Senhor nos momentos de provação. A gente tem aquele costume, nós como seres humanos, de nos momentos de provação querer colocar a carga da nossa provação sobre outras pessoas. Às vezes a gente não consegue entender que aquela provação é para a gente. E todas as vezes que a gente tenta chamar alguém para carregar a carga que era nossa, que devia ser carregada por nós, nós estamos abandonando a provação que Deus permitiu que passássemos. Então frustramos não os planos de Deus, mas frustramos o nosso progresso espiritual quando nós deixamos de encarar a provação e quando tentamos colocar outras pessoas em nosso lugar para sofrer a provação. Passar pela prova é difícil? É. Mas a prova, se Deus mandou direcionada para você, é para você viver. Não é para o seu irmão, não é para o seu amigo, não é para mais ninguém, é para você viver. Então, viva a sua prova, passe por ela de forma resiliente, seja perseverante, não desista, permaneça firme, não abra mão do que você tem e seja fiel até a morte. O nosso costume, irmãos, de em parte da nossa vida querer sempre colocar a nossa carga sobre as costas de outros, nos impede de crescer. E eu quero que você olhe para esse período que nós estamos vivendo, nesse período de isolamento, nesse período de pandemia, e você perceba que se você está passando por alguma situação que tem exigido mais de você, aceite o que Deus está permitindo que aconteça na sua vida e aprenda com isso. E não queira colocar a sua carga sobre as costas de outros. Carregue a sua própria carga. Aprenda com aquilo que você está vivendo. Seja aprovado, aprovada no teste e tenha um caráter aprovado. Saia mais purificado, mais purificada. Eu acredito que uma das questões que a gente vai aprender muito nesse período e que vai fazer com que a gente melhore como seres humanos é até a forma como a gente lida com as pessoas, né? Porque como está todo mundo muito próximo em casa, há um desafio maior na convivência. Então, Deus também pode estar te provando nisso. Não abra mão da perseverança. Aprenda com o que você está vivendo. Tá bom?
E por fim, queridos, a gente pode ver, deixa eu colocar aqui o reloginho para olhar o tempo que a gente tem. A gente pode ver ainda uma última gradação dentro desse bloco, desse curto bloco de texto que a gente pegou aqui, dos versículos de 3 a 5, que diz o seguinte: o caráter aprovado produz esperança. Então, aquele caráter aprovado, aquele caráter que se manteve firme, aquela pessoa que se manteve firme e que foi purificada, ganhou mais um degrau aí, avançou mais um degrau na santificação, essa pessoa vai conseguir alcançar a esperança. Olha só, a esperança é importante, é importantíssima. Nesse texto de Romanos 5, Paulo usa uma gradação sobre fé, amor e esperança. Você pode perceber isso nesse trecho que a gente leu. Fé, amor e esperança. Ele vai falar isso também lá em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses. Ele usa essa gradação da fé, da esperança, do amor e da esperança, né? O amor de Deus em nós e a esperança. E aqui ele também fala sobre isso. Então, quando ele fala daquela pessoa que passou na prova, que superou a prova no Senhor, que essa pessoa tem esperança. Então, é gerado nela essa esperança, é gerada a esperança. E é interessante que você pode perceber que existem pessoas que têm esperança e outras que não têm. Efésios 2:12 mostra pessoas sem esperança. E eu peço que você abra a palavra do Senhor lá, Efésios 2, versículo 12, para a gente ler esse texto. Efésios 2:12. Diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no coração. Então aqui ele fala de pessoas que não têm Cristo, e no caso aqui que não tinham, cristãos que antes não tinham a Cristo, e que estavam sem Deus e sem esperança. Existe aí no mundo um grupo muito grande de pessoas assim, não é? Sem esperança, sem essa esperança que o texto fala. E há também aquelas pessoas que se apegam a falsas esperanças. Vamos lá para Provérbios. Abra lá a palavra do Senhor em Provérbios. Provérbios capítulo 11, verso 7. Provérbios 11, verso 7. 11, verso 7. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Há pessoas que se apegam à esperança que perece, uma esperança falsa. Então a pessoa rica, em vida, estava apegada à sua riqueza, mas morreu e não teve mais nada. Acabou. Foi se encontrar com o Senhor e, pelo que o texto indica, não tinha vivido uma vida aos pés do Senhor, não tinha Deus no coração, acabou. Então se perdeu tudo. Então há esperança, pessoas sem esperança porque não tem Deus de um lado, e outras que se apegam a uma esperança mentirosa, que é aquelas que acham que inclusive os seus recursos serão recursos suficientes para que ela tenha inclusive uma vida, né, pós-morte, uma vida maravilhosa. E quando a gente fala aqui sobre essa esperança, Paulo está falando em primeiro lugar de uma esperança que, como ele mesmo diz em todo o texto, ele fala sobre os efeitos da nossa justificação em Cristo, ele fala sobre uma esperança no reino de Deus. O judeu não tinha uma esperança para agora. A esperança dele era para um reino messiânico futuro. Mas só que Paulo traz uma esperança que é uma esperança que se mescla entre o já e o ainda não. Essa esperança no reino de Deus, de que esse reino de Deus é real, de que ele não virá apenas no último dia, no dia do juízo, mas que ele já existe desde a primeira vinda do Senhor, ele inaugurou esse reino, e a minha esperança nesse reino, ela já é usufruída hoje, porque eu já recebo benefícios desse reino hoje, e eu também continuarei recebendo até que o reino de Deus seja consumado na segunda vinda de Cristo, e lá, aí sim eu terei essa esperança completa, não é? Então, quando ele fala sobre essa esperança, ele está falando de uma esperança que está linkada, amarrada ao reino de Deus. E isso faz todo sentido, por quê? Porque quando nós sabemos que o reino de Deus é real,
quando nós sabemos que já vivemos os efeitos deste reino hoje, a partir do momento em que aceitamos a Cristo, nós começamos a olhar para a nossa realidade de forma diferente, porque nós sabemos que a nossa vida não é apenas para esta realidade. Nós vivemos eternamente, viveremos eternamente. Então a esperança nossa é maravilhosa. E quando Paulo fala desse momento em nossa vida, de alguém que passou pela provação, de alguém que foi aprovado, foi purificado e que tem uma esperança renovada no coração, é de que essa pessoa cresceu na fé, amadureceu mais e que ela agora consegue olhar para a vida dela, qualquer que seja o contexto, com esperança. Olha só, Salmo 22:5 mostra uma outra questão muito interessante, que é de que as pessoas que têm a esperança posta no Senhor não sofrem frustração. Olha só, Salmo 22, verso 5 mostra que aqueles que colocam a sua esperança no Senhor não sofrem frustração. Olha o que diz o Salmo 22, verso 5. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Olha só o que diz o Salmo. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Então, queridos, nesse último ato, nesse último momento, a gente vê Paulo falando sobre uma esperança que não nos decepciona, uma esperança que não nos frustra, porque quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós podemos ter a alegria no coração realmente, porque tudo que nós estivermos vivendo nessa vida, nada do que vivermos, por mais ruim, por pior que seja, não vai nos fazer ter frustração quanto ao reino de Deus, porque essa esperança é viva. Deus já nos faz viver esse reino hoje, já vivemos no reino de Deus e viveremos completamente na segunda vinda de Cristo. Então, a esperança de que Ele mantém todas as coisas, que Ele nos abençoa, ela está clara, está mantida. E também há essa mensagem de que assim como Ele nos mantém hoje, Ele vai nos manter até o último dia, porque estaremos com Ele na eternidade. Então, em resumo, o que Paulo traz para nós é essa mensagem de que como nós vivemos esses efeitos da nossa justificação em Cristo, nós precisamos aprender a viver as tribulações, os desafios da vida de forma resiliente. Ou seja, com uma atitude positiva, encarando as situações difíceis da minha vida e sabendo que vai passar e que eu serei mais forte. Tanto pensando na resiliência pelo princípio da física, de que um objeto sendo tensionado, sofrendo uma tensão, uma carga, ele cede, mas quando é tirada essa carga ele volta, tende a voltar à sua forma natural. E também com aquela ideia que eu trouxe aqui da definição do dicionário Aulete, não é? Sobre a pessoa que tem a resiliência em sua vida, encarar o problema de forma positiva, encarar de maneira positiva os problemas que ele enfrenta. A gente pega essa ideia e vê no texto o ensino que dá base para isso. Então, Paulo diz, enfrentem tudo, enfrentem de forma resiliente. Por quê? Porque na medida em que você começar a enfrentar essa situação, você pode até começar a perder o controle dela e a se sentir fraco, e é de fato para se sentir, mas não se desespere. Olhe para Deus e saiba que Ele atende às nossas orações e que isso gere alegria no seu coração e faça você ser perseverante nessa caminhada. E sendo perseverante, que você consiga ter um caráter aprovado, ou seja, passando pelo teste do fogo, você seja purificado na presença de Deus para que você caminhe um degrau a mais, 2 degraus a mais, na sua santificação e que assim você consiga ter a esperança real no seu coração que faz com que nós não nos entristeçamos, não passemos por frustrações, porque sabemos que a nossa esperança está no Senhor e essa esperança nunca morre, nunca acaba, porque está posta em Deus. Então temos a certeza de que sempre algo melhor acontecerá em nós, porque a esperança que temos no Senhor é de uma vida cada vez melhor na presença dEle. Então, que em nome de Jesus, Deus te abençoe e faça com que essa mensagem também encontre espaço no seu coração para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. E agora, já no finalzinho, né? Vou chamar a Séfora aqui para que ela possa também... Cadê?
para que ela possa, vou chamar pelo Dinaldo, para que ela possa louvar o Senhor aqui com um hino. Naldo. Naldo, se você está online aí, dê um ok aí para eu poder te chamar, porque eu não estou te encontrando aqui. Deixa eu ver. Vamos esperar aí um sinal de Naldo para eu poder chamar Séfora. É porque está como Sevinaldo. Vamos lá. Chamar aqui. Oi, pastor. Boa noite. Boa noite. Ó, o Reverendo Enoque aí também. Ó. Tá Reverendo Enoque, prazer em revê-lo, viu? Naldo também é um prazer em revê-lo, viu, Naldo? Mas o Reverendo Enoque eu não tinha visto mais, já tinha um tempo. Deus abençoe o senhor. Eu vou chamar o pastor Enoque também, que o negócio fica mais chique. Não, aí fica 100%. Então vamos louvar, pastor, como o senhor pediu, com o cântico do número 128 do nosso cenário. E nós contamos com a participação dos irmãos, cada um aí na sua casa, louvando também o Senhor. Amém? Amém. Amém. Preciosas São as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de coitados terras, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende todo pecado e todo mal. E Jesus, o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.
Renovares na nossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado a vocês por terem participado deste momento louvando ao Senhor. Que Deus abençoe e guarde o coração de vocês, a vida de vocês. Amém. Amém. Todos nós. Ele perguntou se Amém, queridos. Louvado seja o nosso bom Deus. Nós já temos 55 minutos de transmissão. Já estamos no fim, não é, desse momento de reflexão. Olha aí, ó. Marcos dizendo que o pastor Enoque foi o primeiro pastor dele. 76, bênção. Maravilha. Amém. Cara de culto de oração, né, Paulo? E esse é um cântico que é um hino, né, do nosso inário, que fala justamente sobre essa necessidade da gente buscar a Deus em oração. Que a gente faça isso sempre, né? E vamos fazer isso agora também. Eu peço que você feche seus olhos para que a gente possa orar ao Senhor neste momento e pedir que Ele aplique em nós a palavra dele. Então, por favor, feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor continue falando ao coração da gente. Aplique em nós a tua palavra. E que em nome de Jesus nós consigamos aplicá-la, Deus, a todo instante. Abençoe também, Deus, a vida de cada um de nós que vive neste momento esse período de isolamento. Pai, que o Senhor coloque um fim a essa pandemia. E que em nome de Jesus, Deus, todas as questões, toda a rotina possa voltar ao normal. Abençoe, Deus, os profissionais de saúde que estão à frente, trabalhando, cuidando das pessoas que estão doentes. Livre-os de todo mal também. Livre-os, ó Deus, de ficarem doentes. E se em algum momento ficarem, que o Senhor faça com que não seja assim tão grave, tão pesado, para que eles mesmos possam se recuperar rápido e voltar ao trabalho. Abençoe também, Deus, aos demais que estão trabalhando nesse período. Livre-os de todo mal. E, Deus, que o Senhor continue dando e dê sempre, Deus, sabedoria aos que nos governam, os governantes políticos, para que eles governem para o bem do povo, Deus, e que não governem para a vaidade pessoal. Deus, nós entregamos a nossa oração ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. 57 minutos. Daqui a pouquinho a live se encerra, né, automaticamente. Que Deus abençoe vocês e que Deus os livre de todo mal. Que Deus guarde o coração de vocês. Contar aqui rapidamente, né, uma bênção. Thalita fez o processo, aquele processo para contratação temporária, né, esse período, agora nos hospitais, e ela foi chamada para trabalhar no Giseu da Trigueiro, e ela foi trabalhar hoje, foi o primeiro dia dela de trabalho lá, cuidando de pessoas que estão com o coronavírus, né? Então, que Deus abençoe também a vida dela. Aqui um testemunho, agradecendo porque Deus respondeu a oração. Ela foi chamada, está trabalhando, começou a trabalhar hoje, né? Mas trabalhando nessa condição, né? Nessa situação de guerra que a gente vive. Então, que também esteja aí nas orações de vocês o pedido para que Deus continue preservando e guardando a vida desses profissionais de saúde, né? Que estão atuando aí na linha de frente. Então, obrigado, Deus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Até amanhã, às 20 horas, que é para a gente estar junto mais uma vez e que seja um momento de crescimento, tá bom? Deus abençoe vocês. Também estou com saudade de todos e com a graça do bom Deus, logo, logo nós estaremos juntos novamente. Que Deus guarde e abençoe a sua vida, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos.